Boa tarde. Bom estar aqui de novo. Ontem com aquele papel de mediador e apresentador, que eu não me sinto tão à vontade. Mas hoje tentando aqui dividir com vocês um pouco da nossa visão sobre esse movimento que já está em andamento, não estamos dizendo que está começando, mas que está ganhando força, ganhando peso, das marcas entenderem o seu papel de protagonistas na construção do futuro. E eu começo com essa imagem, que é uma imagem contundente, que... sonoplastia está complexa. Mas que é uma imagem contundente, que mostra a evolução da nossa espécie. E mostrando nesse último quadro a maneira como nós nos relacionamos com o consumo e o quanto que isso impacta na nossa natureza, na nossa postura, no nosso modo de vida. Nessa medida, as marcas têm uma responsabilidade gigantesca, porque são elas que influenciam, de alguma forma, a própria evolução da nossa espécie. E marcas como algumas dessas aqui, WhatsApp, Uber, Amazon, Google, Airbnb, as clássicas que a gente tem citado em todas as reuniões, encontros, onde a gente fala sobre o papel relevante, esse papel de marcas que, acima de tudo, mais do que simplesmente serem vendedoras de bugigangas para as pessoas, se posicionam como marcas que estão interessadas em gerar valor para as pessoas. Eu tive o prazer de, num evento do Google, o Zeitgeist, lá no deserto do Arizona, ouvir o Larry Page dizendo que o Google não começa nenhum projeto pensando em quanto dinheiro ele vai ganhar com aquele projeto, e sim no tamanho da diferença que essa ideia pode gerar na vida das pessoas. E se esse tamanho, se esse impacto for significativo, a monetização virá ou não, mas o esforço vale a pena, porque se der certo, você muda o mundo e gera relevância para você, como marca, gerando valor para as pessoas. Eu entendo que a essência dessa história mora no core business das empresas. Adianta pouco uma ação periférica, a gente estava conversando hoje durante o dia, a ação filantrópica, a ação dos institutos, tem um papel importantíssimo, mas o impacto verdadeiro, a dimensão transformadora virá no momento em que as marcas incorporem nas suas atividades principais o compromisso e esse foco de realmente entregarem para o mundo as coisas que o mundo precisa e, por consequência, garantindo a sua relevância e a sua sustentabilidade no sentido mais literal. Porque eu acredito profundamente que o que está em jogo é a própria sobrevivência das próprias marcas. Mas hoje eu já fiz muito essa reflexão, até já fiz aqui uma palestra sobre, a gente chama de branding integral, que é esse pensamento de colocar as marcas nesse lugar de protagonistas. Mas hoje eu quis fazer uma reflexão diferente sobre o marketing, porque o marketing é uma ferramenta poderosíssima que ajudou a construir muitas das marcas fortes que a gente hoje convive. E esse marketing está desafiado, junto com as marcas, a reinventar, a redesenhar o seu próprio papel. Eu costumo brincar que a ideia de comprar espaços para falar bem de você mesmo é uma ideia que não combina muito com o futuro. Idealmente, a sua ação tem que ser forte o suficiente para que essa ação gere impacto nas pessoas e elas naturalmente falem bem de você. Esse, acho que é o lugar desejável para qualquer marca, e o marketing como um grande ferramental que tem como função essencial, porque acho que isso nunca mudou, construir relações entre pessoas e marcas, precisa se reinventar e entender como é que ele dá suporte para as marcas consolidarem, fazerem a manutenção desse relacionamento com as pessoas. Eu, há um tempo atrás, no iniciozinho do ano passado, eu tinha uma viagem para Bangkok e eu, meio que por links, um amigo mandou um link de um site de viagens e tal, e eu acabei chegando estava procurando um hotel para ficar em Bangkok e acabei chegando na página desse hotel, que é o Royal Park Hotel em Bangkok, que dizia assim na propaganda, The Best Hotel em Bangkok. E era um prédio clássico, assim, um prédio antigo, achei bacana. Falei, legal, pode ser uma boa. Mandei para minha assistente, falei, Cris, dá uma checada se
se esse hotel é um hotel interessante para ficar. E no dia seguinte ela me mandou essa página, que mostrava no TripAdvisor que 56 pessoas que estiveram lá acharam a experiência terrível. Então, na verdade, a pergunta principal é: eu confio nisso? Que é o espaço que essa empresa comprou para falar bem dela mesma, eu confio nisso? Eu acho que esse é o maior desafio para qualquer marca hoje, né? A ideia e o princípio e a aposta que as pessoas farão na sua marca vai depender das experiências que outras pessoas tiveram com ela. É daí que vem a construção de valor para as marcas. Uma outra situação que a gente tem, todos nós aqui temos vivido, é você está querendo assistir o último Porta dos Fundos e tem uma publicidade que invade a sua tela e que você tem uma contagem regressiva de 7 segundos, né? Agora 10 segundos para algumas, né? Tem acho que uma negociação com o YouTube que você pode pagar mais e aí você tem que ficar 10 segundos assistindo. E esse é um lugar muito desconfortável para uma marca, né? Aquele skip ali meio que piscando e você louco para ver o que você foi ver e até o momento que você consegue apertar finalmente o skip e passar. Eu acho que é um lugar muito desconfortável para uma marca de estar ali, né? E aquele esforço. Não me passa, né? Que os publicitários passaram a investir muito nesses primeiros 10 segundos para tentar impedir que as pessoas passem. Mas o que você quer fazer é passar, porque o que você quer ter acesso é o vídeo do Porta dos Fundos. E o fato é que tem uns dados contundentes que diz que 48% das pessoas querem ter o direito de escolher se querem ter acesso à publicidade ou não. 68% das pessoas... Estou sem óculos aqui, não estou conseguindo ler. Que têm gravadores digitais, já gravam programas previamente para assistirem sem publicidade. E, ao mesmo tempo, 27% das pessoas que são usuários da internet fazem opções de pacotes sem publicidade. E aí, assim, aquele momento que você está ouvindo uma playlist de meditação, né, no Spotify, ali já quase lá, né, assim, tal, e tem o Tiaguinho que invade o seu momento de meditação e concentração com um anúncio de pagode, né, assim. Então, ela te força a comprar o pacote sem publicidade, que foi o que eu já fiz e provavelmente muitos de vocês já fizeram, porque a publicidade virou uma imposição, né? Olha, o que era absolutamente glamuroso no passado virou um incômodo a ponto de você ser quase chantageado a comprar o pacote sem, porque eles capricham, né, e colocam as propagandas mais antagônicas. Você está ouvindo música clássica, entra o axé. Tem uma inteligência, com certeza, aí que é cruel. Eu costumo fazer um paralelo que eu acho que, de alguma forma, vocês todos já tiveram aqui, cariocas especialmente, não sei se tem em São Paulo, mas esses caras que lavam vidro no sinal, esses caras, eles são normalmente uns caras grandes, não são garotinhos pequenos, eles têm um certo porte ameaçador, né? Vem com aquela garrafa de Coca-Cola, você não sabe de onde veio aquela água, ele joga a água no seu vidro sem você perguntar, você diz que não, ele insiste, né? E no final das contas, ele fica com uma cara de bravo do seu lado para você dar alguma coisa, e de um modo geral, as pessoas, algumas dão, outras não dão, mas o fato é que essa é uma invasão do meu espaço privado que eu não quero ter. Eu não quero estar assistindo um programa e entrar o champatinho lagarto 3,90 kg. O patrão enlouqueceu. Aquelas coisas que caem, saindo fumacinha. Eu não sei por que isso. Isso deve dar muito certo, porque todo mundo repete isso. Ou os carrinhos girando, né, das propagandas de automóvel, que fica aquela invasão. Teve o filho de um amigo meu, que tem 2 anos, que ele estava assistindo o Nickelodeon, que entrou um anúncio, ele virou para o pai e falou assim: papai, mudaram o canal. Me dá o picador. O picador é o computador, ele chama de picador. Ele queria ver no computador, porque sabe que no computador ele dá o play e, em tese, vai até o final. Ele não entendia a ideia da publicidade invadir o espaço. Então, essa atitude é uma atitude invasiva, um marketing invasivo. Ele tem um produto duvidoso e ele me impõe a sua presença. É uma atitude absolutamente push. Eu não quero isso. Em contrapartida, tem esses caras que vendem amendoim, balinha no sinal. Né? Todo mundo já teve essa experiência também. Esse cara diz que estou vendendo por R$2 que eu não posso vender minha sogra. E aqui eu acho que você tem eu gosto dessa retail experience, porque primeiro ele está ali aproveitando um tempo que você está meio que ali, sinal fechado, aí você olha para aquele amendoinzinho, para aquela balinha frutela e tal, e você decide se você quer ou não quer. Né? Ele está me oferecendo um produto, eu sei quanto custa, né? Eu tenho a possibilidade de decidir se eu quero ou não quero, o preço é claro.
e eu tenho escolha, isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção. O fato é que, durante um bom tempo, a publicidade gerou uma série de ícones e referências memoráveis na nossa história, né? O Garoto do Bombril, a história do... Não existe... Né? Não é nenhuma Brastemp, enfim, os bichinhos da Parmalat. Mas o fato é que essa prerrogativa de criar bordões também já não é mais da publicidade. Vocês lembram disso? Compre batom. Né? Isso era uma coisa fortíssima, as pessoas ficavam falando disso. Só que hoje, a gente tem uma menininha, que é essa aqui. Você comeu meu batom. Deixa eu ver seu dente. É muito bom isso. Eu não acredito que você comeu meu batom. Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Eu vi esse vídeo 200 vezes depois que a minha filha me mostrou. E os novos bordões são criados por crianças de 3, 4 anos, que têm milhões de visualizações. Então, tem esse outro aqui, ó. Bom, e aí tem essa loucura das pessoas replicarem os vídeos, que eu acho que é o desejo de qualquer publicitário, né? De que algum tipo de ideia criativa pudesse ser replicado pelas pessoas, é genial. E essas pessoas, com esse programa, gravam a vozinha lá da criança falando. Quem já viu isso aqui? 2, 3. Deu por hoje. Deu de história. Então, isso virou um bordão. A minha filha vira para o namorado e fala assim, deu por hoje de futebol. Assim, as pessoas passaram a usar o deu por hoje como um bordão. 6 milhões de visualizações. Então, assim, quando a gente olha para alguns números, foi investido ano passado em saúde no Brasil, 3,9 bilhões investidos em saúde. Na indústria do chocolate, cara, eu devia estar de óculos, que absurdo. Vou tentar ler daqui, aí não tem microfone. Vamos lá, 7,8 bilhões na educação, 15,4 bilhões em pet shop, 67,8 bilhões na defesa e 112 bilhões em publicidade. É muito dinheiro, né? São 30 vezes o que foi investido em educação no Brasil. Então, o pensamento é o seguinte, é muito dinheiro para se comprar espaço para falar bem de si próprio. Não, acho que eu vou daqui mesmo, tranquilo, obrigado. Então, o pensamento básico é, ainda tem o Martin Sorrell dizendo que 25% de tudo que é investido em publicidade é jogado no lixo. Ele, o dono do maior grupo de comunicação do planeta. Tinha que ter áudio aqui. Está dando para ouvir, não? Então, vou passar direto. É um videozinho genial que depois eu mando para vocês, que fala da rotina da gente. A gente passa, das nossas 24 horas do dia, a gente passa, a princípio... Caramba, sem óculos, que absurdo. 10 horas em casa. Quantos graus? Não ajuda. Obrigado. A gente passa 2 horas no transporte, a gente passa 8 horas no trabalho e a gente passa 4 horas lazer e consumo. O fato é que 93% de todo o investimento publicitário acontece nas 3 horas que a gente está em casa e não está dormindo. É uma metralhadora que custa 104 bilhões de reais para disputar a nossa atenção nessas 3 horinhas. Então, a grande pergunta é, e as 14 horas restantes? Por que as marcas não podem participar do meu dia a dia de uma maneira significativa, gerando valor para o meu dia a dia, ocupando espaços que tenham a ver com as minhas necessidades, com os meus anseios, fazendo a diferença nas cidades, nessas 14 horas que a disputa é muito menor e a possibilidade de participação nessa rotina de inúmeras possibilidades é gigantesca. Então, a gente acredita que isso é possível você mergulhar nas rotinas das pessoas com as quais você quer falar, entender o que elas precisam, mapeando essas oportunidades, usando a lógica do design thinking, ou seja, indo para dentro do mundo delas, porque não adianta perguntar para elas. E, a partir daí, você identifica oportunidades incríveis, demandas que podem ser ocupadas, espaços que podem ser ocupados por iniciativas que tenham a ver que estejam em ressonância com as competências essenciais das marcas. Porque a ideia não é a marca participar da vida gerando simplesmente um tipo de valor que não tenha conexão
com a sua essência, porque senão ela não está gerando valor para ela. Ela constrói e fortalece os seus atributos e as suas competências essenciais, entregando para o mundo coisas que tenham a ver com a sua essência e que as pessoas precisem. Essa conexão é uma conexão poderosa, que a gente acredita fortemente que é uma maneira de garantir a presença relevante das marcas na vida das pessoas. Você ainda tem uma oportunidade extra, que é, nesse processo de cruzamento, gerar inovação em produtos e serviços, porque quando você está cruzando o que as pessoas precisam com o que você tem para entregar, além de possibilidades de um marketing mais inteligente, você gera produtos e serviços inovadores. Essa empresa de papel higiênico nos Estados Unidos mapeou todos os banheiros públicos disponíveis em categorias diferentes para as pessoas e colocarem isso no aplicativo, um marketing que gera valor. A Tesco faz com que você, no seu carrinho virtual, se você comprou produtos que tenham preços mais baixos em outras redes, você ganha um vale com a diferença e você pode depois recuperar em outros produtos. A gente sai do lugar do say it para o lugar do do it. O storytelling precisa migrar para o story doing. Não adianta mais o discurso, a gente precisa realmente fazer e acontecer. Case que ganhou Grand Prix em Design em Cannes esse ano, que é o Life Paint. A Volvo, a vida inteira, falou de segurança nos seus carros, usando ferramentas do marketing tradicional. E, através dessa ideia, ela continuou falando de segurança, mas, ao invés de simplesmente falar da segurança, ela promove a segurança, não só para quem está dentro dos carros da Volvo, mas para quem está andando de bicicleta fora, com esse spray que você pinta acessórios e a própria bicicleta e fica reflexivo à noite. Bike do Itaú, bom exemplo. Pracinhas para idosos, que hoje são bancados pelas prefeituras, que poderiam ser financiadas, por exemplo, por empresas de seguro, que, ao invés de estarem simplesmente dizendo que cuidam das pessoas, poderiam estar cuidando de fato. E, nessa hora, quando você tem um velhinho lá fazendo exercício, ele vai usar menos o plano de saúde, então ainda tem uma possibilidade de geração de lucro como iniciativa de marketing. Essa é uma ideia que a gente está fazendo, que são mirantes táteis, que a gente vai espalhar pelo Rio de Janeiro, para que pessoas cegas possam ter acesso à vista do Pão de Açúcar, à vista do Cristo Redentor, tocando a paisagem. Uma iniciativa que pode ser patrocinada pela GE, pela Cisco, por alguma outra empresa que esteja aqui, que esteja interessada nisso. Rampas para falar de movimento. A Coca quer falar de movimento. Ao invés de falar de movimento, promove o movimento na cidade, espalhando rampas, por exemplo, que possam dar acesso às pessoas, até como essa, que é inspiradora, que integra, né, uma rampa com uma escada, com a lógica do design universal. Eu não vou conseguir ler nenhuma dessas frases, o tempo acabou também. E era isso. Muito obrigado, gente. Valeu.